Olá, eu sou João Vitor Xavier e o CNN Esportes SA está no ar. Toda semana um entrevistado especial para falar da relação do mundo do esporte com o mundo dos negócios. E hoje eu tenho o prazer de receber Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, braço direito do Ronaldo na SAF Celeste e também responsável pela área estratégica operacional do Cruzeiro, está fazendo a reconstrução desse clube tão importante para Minas e para o Brasil. Muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Obrigado, João. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos saber como é que está sendo a reconstrução do Cruzeiro pelas mãos do Ronaldo e do Gabriel. A reconstrução de um dos maiores clubes do futebol brasileiro. O Cruzeiro é o assunto no CNN Esportes SA. O que esperar da gestão de Ronaldo Fenômeno no clube? Os novos investimentos e onde pode chegar esse novo Cruzeiro? A criação da Liga de Clubes. Gabriel Lima vai responder essas e outras perguntas agora no CNN Esportes SA. Gabriel, seja muito bem-vindo. Vamos falar do Cruzeiro, esse clube tão importante, fundamental para o futebol brasileiro e que passa por uma transformação. Vocês receberam o Cruzeiro no momento mais difícil da vitoriosa história do clube. Como é que foi o dia 1 do Cruzeiro, Gabriel? Foi assustador, eu diria. A chegada no Cruzeiro, né? Como você falou, um clube histórico, muito vitorioso, com um tamanho de torcida também muito expressivo, muito relevante, um dos gigantes do futebol brasileiro. E chegar a encontrar a situação que o Cruzeiro estava, aí olhando principalmente sob o ponto de vista administrativo, né? Quando a gente chegou, o Cruzeiro tinha, por exemplo, 3 transferbans ativos, né? Que são, o transferban é aquela punição que você toma na FIFA por falta de pagamento ou clubes ou jogadores que te impedem, naquele momento era um impedimento de você inscrever jogadores. Então o Cruzeiro estava contratando e não podia inscrever jogadores, isso num momento que a gente chegou num momento fazendo uma transição, né? Então a gente ainda não tinha assumido 100%, não tinha fechado o acordo de investimento, mas tinha esse principal desafio para romper no momento zero. Então foi uma situação extrema, super delicada, mas que a gente encarou com muita energia. Você foi o responsável por fazer a estruturação do negócio, botar de pé o negócio Cruzeiro e dizer para o Ronaldo, olha, tem viabilidade ou não tem viabilidade e o caminho é esse. Uhum. Como é que foi feito esse processo? Quais foram os primeiros diagnósticos? E como é que você vê essa situação hoje, quase 2 anos depois? A gente primeiro fizemos uma análise muito detalhada dos números, né? E tinham muitas coisas que também não estavam 100% registradas em balanço. Então à medida que a gente foi caminhando com a transição, a gente foi descobrindo coisas também que impactavam esse modelo. A situação, o que a gente passou para ele naquele momento inicial era que realmente era muito delicado. A gente ia navegar por águas muito turbulentas, mas que era possível. Tinha que, como um quebra-cabeça, tudo tinha que se encaixar perfeitamente, principalmente nos primeiros 3 anos, né, do nosso desenho. Tudo tem que se encaixar perfeitamente para a gente conseguir romper essa primeira fase. Naquele momento inicial, era um clube muito endividado, afogado em dívidas, com um passivo totalmente desestruturado, uma dívida com perfil agressivo, né, de curto prazo, uma dívida trabalhista muito grande, uma lei da SAF muito jovem. Então, o primeiro diagnóstico vai ser muito difícil a gente conseguir colocar de pé, mas é possível dentro do cenário que foi desenhado. Gabriel, nesse processo de transição, eu lembro de 2 falas muito emblemáticas do Ronaldo. A primeira dizendo que cada semana que ele abria as gavetas, ele encontrava um esqueleto novo no Cruzeiro. E também uma fala que, se fosse do ponto de vista racional, ele talvez não assumisse o Cruzeiro, até pela própria indicação dos advogados, da estruturação de negócios, pelo risco envolvido no negócio. Mas que ele acreditava e entendia que era possível e quis assumir esse risco. Eu queria que você falasse um pouquinho desses bastidores, desse processo, do convencimento do Ronaldo, do entendimento da viabilidade do negócio e relembrasse um pouquinho desse tipo de esqueleto que vocês foram achando no dia a dia. Acho que começando de trás para frente, né?
o Ronaldo ele é um empreendedor. Então eu gosto de falar isso porque é muito diferente de outras SAFs que você tem investidores financeiros. O Ronaldo ele é um empreendedor, ele está colocando todo o patrimônio dele no risco para salvar o Cruzeiro. Essa é a verdade. Então, esse foi a nossa preocupação quando a gente fez as primeiras modelagens econômicas e entrou a fundo nos números. Falou, cara, isso aqui representa um risco do tamanho do teu patrimônio. Então, fazer isso, pensa bem. E ele abraçou e falou, vamos fazer, eu quero devolver isso para o Brasil, eu quero devolver isso para o Cruzeiro. Então, quando a gente às vezes recebe as críticas, as pessoas não entendem também o que representa para ele esse projeto. Então, foi um movimento de muita coragem. E sobre os esqueletos na gaveta, na verdade não são esqueletos, né? São coisas que você vai descobrindo à medida que você vai aprofundando no diagnóstico, né? Então, tiveram N casos, mas, por exemplo, tem dívidas que não estavam registradas e que não estavam contabilizadas. Então, vou dar um exemplo, né? Tem uma dívida logística com a CBF. A gente estava numa expectativa de receber um valor da primeira parcela da Copa do Brasil, quando chega o recibo da Copa do Brasil, chega zerado por uma dívida que não estava registrada em lugar nenhum. Então, assim, esse tipo de coisa foi aparecendo e vai criando umas fraturas no plano de negócio que estava desenhado, mas também soubemos navegar ali naquele primeiro momento, hoje já está estruturado. E dentro dessa estruturação, o Cruzeiro optou por fazer uma recuperação judicial. Algo que é muito comum no mercado financeiro do Brasil, para grandes empresas, mas que era pouquíssimo comum no futebol. Foi um caminho de risco que o Cruzeiro escolheu, mas que se mostrou pela negociação da dívida que o Cruzeiro conseguiu fazer, é muito importante para essa reestruturação do clube. Queria que você contasse um pouco como é que foi a opção pela recuperação judicial, até pelos riscos que ela impõe também, legais, e como é que está sendo esse desdobramento no dia a dia. A recuperação judicial acaba que por um desconhecimento, ela é vista como um decreto de falência. E não é. A recuperação judicial, ela na verdade, ela é um mecanismo legal que ajuda empresas que estão muito endividadas, mas que têm uma capacidade de geração de caixa a sair do momento mais difícil que eles estão vivendo. Então, é importante pontuar isso para guardar essa diferença. E quando você fala sobre recuperação judicial no mundo do futebol, a impressão que ficava, principalmente para os torcedores, meu clube tá pedindo falência. Na verdade, é exatamente o contrário. Né? Exatamente. É uma ação que faz para não chegar à falência. Exatamente. Então, o mecanismo da recuperação judicial, ele está registrado na lei da SAF, né? Antigamente não se podia pedir recuperação judicial às associações, não existia essa possibilidade, então é um processo relativamente novo que também gerava muitas dúvidas. A recuperação judicial, é importante dizer isso, foi pedido pela Associação do Cruzeiro, mas dentro do nosso acordo de investimentos foi uma exigência que a gente fez por a gente entender que o passivo não cabia um outro remédio que não fosse o remédio mais amargo, que é a recuperação judicial. Então, você tentar colocar em outra forma de reestruturação de passivo era impossível pelo tamanho da dívida e pela capacidade de geração de receita do clube. No final das contas, a SAF ela é responsável por gerar receita, para repassar essa parte dessa receita para a associação pagar a recuperação judicial. Então, acho que foi um processo delicado, primeiro de convencimento de que não é uma decretação de falência, não é um decreto de falência, é uma forma de reestruturar o passivo e que o passivo é tão grande e a capacidade de geração de receita ela segue um processo que leva um tempo que, sem fazer isso, aí sim, muito provavelmente, tudo indicava que o Cruzeiro não ia conseguir sair dessa situação se não fosse pedida a recuperação judicial. Depois de achar tanto esqueleto na gaveta, o Cruzeiro chegou a uma dívida de que tamanho? Qual era o tamanho da dívida levada à recuperação judicial? E se você puder contar um pouquinho pra gente como é que foi destrinchada essa dívida, como é que o Cruzeiro pretende fazer o pagamento a longo prazo, o que o Cruzeiro conseguiu de deságio dessa dívida. Conta um pouco pra gente como é que vai ser a recuperação judicial do Cruzeiro. A recuperação judicial, o tamanho da dívida que está na recuperação judicial é um pouco maior do que 700 milhões de reais, né? Então é importante dizer que essa é a dívida trabalhista e civil, tem uma dívida tributária que não está sujeita à recuperação judicial. A dívida tributária, ela
foi reestruturada também através de um programa que chama PERS, que é o Programa de Recuperação do Setor de Eventos, uma dívida de aproximadamente 300 milhões de reais. Então, quando você soma os dois, dá aproximadamente 1 bi de reais o tamanho da dívida. O ponto principal, além de você ter algum tipo de deságio na recuperação judicial, que você tem algum tipo de deságio na recuperação judicial, são várias classes, né? Mas o ponto principal é você conseguir alongar esse passivo para você, dentro do teu plano de negócio, para você gerar receita para pagar esse passivo. Então, a gente tem até 18 anos para pagar, né, o plano de recuperação judicial, e aí entre as classes, né, então tem classe trabalhista, tem classe de credores que são clubes de futebol, jogadores, então tem várias classes, e dentro das classes tem um deságio médio, se eu não me engano, é por volta de 56% nesse tempo. E a dívida tributária já é um modelo um pouco diferente, a gente tem 12 anos para pagar, esse a gente começou a pagar inclusive mais cedo, porque já foi renegociado anteriormente, já estamos pagando aí há alguns meses, faltam alguns anos ainda para a gente resolver. Alguns jogadores criticaram, reclamaram, e a parte do processo, mas como é que o Cruzeiro recebeu, e o que poderia ser dito também ao atleta que acabou não ficando feliz com o processo de recuperação ou com aquilo que terá direito de receber no processo? A gente encara com naturalidade as críticas e o fato de ter frustração nesse processo. Mas a verdade é que o Cruzeiro chegou num ponto que era ou faz dessa forma ou não vai receber nada. Então, assim, é duro, mas ou é isso ou é nada. Não tem milagre. Não dá para fazer um negócio diferente disso. A gente foi no limite do que daria para fazer do ponto de vista de pagamento dessa dívida. Então, obviamente é uma frustração nossa também, né? Você ter ídolos e jogadores que criticam a gente, mas eu acho que é uma questão também de entendimento da situação. E um episódio que me parece muito emblemático foi o episódio do Fábio, que é um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, e que vocês fizeram uma ruptura com ele logo no início, logo na chegada, e que foi muito traumática, mas que depois passou a ser percebida como um momento de virada de chave até mental do Cruzeiro para esse processo. Como é que foi tomar esse tipo de decisão e qual que é o impacto disso já agora a médio prazo, depois das decisões tomadas? Super difícil, né? Você fazer um rompimento com uma figura tão emblemática, com um ídolo tão emblemático como foi o caso do Fábio, e todas as outras decisões que também foram tomadas nesse processo, essa ruptura com o passado, foi um processo muito desgastante para a gente também. Mas, de novo, quando você está no limite da sobrevivência, fica fácil tomar esse tipo de decisão. O Cruzeiro estava no limite da sobrevivência. O Cruzeiro, eu afirmo para você, se não tivessem sido tomadas as medidas que foram tomadas tão duras, o Cruzeiro não estaria jogando hoje. Vamos falar um pouquinho mais sobre SAF, mas já com outro aspecto, que é o aspecto do torcedor. A gente sempre convida aqui no CNN Esportes SA um torcedor ilustre, um grande torcedor do clube aqui representado. E hoje estou com uma pessoa muito querida por toda a torcida do Cruzeiro, que é o Henrique Portugal, do Skank, um grande cruzeirense, e que, quando foi convidado para participar, se revelou um grande fã também do Gabriel Lima. E ele tem uma pergunta para você, que acho que é a pergunta que todo cruzeirense gostaria de fazer, explicado esse processo de tudo que o Cruzeiro passou. Eu acho que o Henrique traduz muito bem o que todo cruzeirense gostaria de saber. Vamos lá. Salve, salve, João. Poxa, muito obrigado aí pela oportunidade. A pergunta que eu quero fazer para o Gabriel é o seguinte: já estive com ele me indicou um livro muito legal chamado Soccernomics, que fala tudo sobre futebol, estatísticas, caminhos, negócios. E é isso, já que ele é o CEO do Cruzeiro, sei da experiência no Valladolid, mas eu, como torcedor do Cruzeiro, gostaria de saber. Sei que o prazo é longo, mas quanto tempo ele imagina que o Cruzeiro vai demorar para chegar naquele ponto de bala da gente começar a brigar por títulos relevantes? É isso. Essa é a pergunta, na verdade, essa é a resposta que todo cruzeirense gostaria de escutar. Como se brinca no mercado financeiro, a pergunta de $1 milhão. Demais. O Henrique é um querido, já tivemos juntos algumas vezes, é um cara, uma cabeça espetacular, muito querido.
É uma pergunta difícil, desafiadora, mas a gente tem um planejamento. A gente fez um planejamento estratégico, inicialmente até 2030. Os primeiros 3 anos nossos, né, do ano passado, esse ano e o próximo, a gente traçou que seria o ano da reestruturação e da recuperação. Então, esse ano a gente tem que pacificar a parte administrativa e pacificar a parte esportiva, né? Então, estabilizar o clube. É nosso primeiro ano de primeira divisão, depois de um longo período na segunda divisão, um elenco novo, novas ideias. Então, assim, é um ano de estabilização. O próximo ano também vai ser um ano da gente estabilizar. E eu acredito que a partir do nosso 4º ano de gestão, a gente entra em fase de crescimento. E nessa fase de crescimento, a tendência é que a gente brigue mais lá em cima da tabela, brigue por títulos. Então, essa é a nossa expectativa dentro do nosso planejamento. Dentro do que eu falei da sinceridade da diretoria do Cruzeiro, o início do Campeonato Brasileiro foi muito bom. O Cruzeiro figurou ali na ponta do Campeonato Brasileiro e claro que o torcedor, e é o papel dele, ele fica entusiasmado. E aí a diretoria do Cruzeiro disse o seguinte: olha, o objetivo é não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, é manter o time na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Do jeito que isso foi tratado, da maneira que isso foi colocada, esse também é um dos remédios amargos mais necessários nesse processo de reconstrução do Cruzeiro? Olha, eu costumo falar que todo mundo quer ser o Flamengo e o Palmeiras, mas ninguém quer passar pelos anos que o Flamengo e o Palmeiras passaram para se reestruturar e se reerguer. A gente está vivendo isso na pele esse ano, e vivemos no ano passado também. Então, são anos de reestruturação e que é natural que o desempenho esportivo oscile. Por outro lado, eu tenho muita confiança no elenco que a gente montou, tenho muita confiança no trabalho que está sendo feito. A nossa ideia é brigar por uma vaga numa competição sul-americana. Então, de novo, passo minha confiança total no que a gente está fazendo, no projeto que está sendo feito, nos jogadores, no elenco. Agora tem que ter um pouquinho de paciência, porque reestruturação não vem da noite para o dia, né? Você faz passo a passo, e é isso que a gente se propôs a fazer. O grupo do Cruzeiro, ele tem 2 clubes. Isso é muito comum no futebol, desde o caso do Botafogo, por exemplo, até o caso do Red Bull, até o caso do Grupo City. Isso é muito comum no futebol. O outro parceiro desse grupo vive um momento muito difícil, que é o Valladolid, com muitas críticas, muitas cobranças. Como é que isso, de alguma maneira, impacta no dia a dia do Cruzeiro ou não gera nenhum tipo de impacto? Como é que vocês lidam com isso? E como é que é a relação Cruzeiro e Valladolid? A gente lida de maneira muito natural, assim, não afeta em nada o nosso dia a dia. A gente tem gestões independentes, e a ideia, obviamente, é você tirar proveito, principalmente do ponto de vista metodológico, do que é feito na Espanha, das coisas que a gente está fazendo aqui no Brasil, e tentar fazer uma unificação metodológica, principalmente, mas não é nada que o que está acontecendo lá não afeta aqui, e o que está acontecendo aqui também não afeta. São 2 projetos muito diferentes, são clubes com perfis completamente diferentes, com objetivos completamente diferentes. Então a gente tenta não ficar traçando esse paralelo o tempo inteiro, por mais que gere curiosidade, que as pessoas tentem traçar um paralelo, assim, a gente respeita muito as diferenças, são gestões independentes e formas diferentes de atingir os objetivos. Nem tudo são flores, né? O Ronaldo tem sofrido críticas lá no Valladolid, passou por momentos difíceis no Cruzeiro. Me lembro de um jogo esse ano, no final do Campeonato Mineiro, que o Ronaldo até foi para as redes sociais se manifestar, dizendo que era um dos dias mais duros para ele, por tudo que ele passava. Conta pra gente como é que tem sido esse processo para o Ronaldo, um cara acostumado com aplauso em campo por tudo que fez, pela genialidade que ele tinha como jogador, de ter virado uma vidraça também, né? Uma hora da torcida do Cruzeiro, uma hora da torcida do Valladolid. Como é que vocês trabalham esse dia a dia com o Ronaldo para ele também suportar esse tipo de carga e de cobrança e de crítica, que ele, por mais que tenha sofrido como jogador, é diferente. Porque como jogador ele era um gênio, era um craque, era um extra-série, e como dirigente ele vai ter os tropeços naturais de quem resolve empreender, como você disse.
encarado também, de novo, com muita naturalidade. Acho que na carreira dele como jogador, ele não teve esse tipo de pressão, mas ele teve outros tipos de pressão na carreira. E agora, como empresário, a pressão é diferente. Como dono de clube de futebol, a pressão é diferente. A gente encara com muita naturalidade, a gente sabe da paixão que existe, né, envolvida no futebol. Aqui no Brasil é ainda maior. É natural. Críticas são naturais, a gente encara com muita naturalidade. O que não pode acontecer é a gente desviar do nosso foco, da nossa meta, de onde que a gente quer chegar, e isso a gente tem conseguido fazer. Absorvemos as críticas, a gente reflete sobre o que fizemos de errado, coisas que a gente pode melhorar, mas não deixamos a crítica também, quando ela é muito passional, quando entendemos que ela é desmedida, a gente não deixa ela entrar a porta dentro, se fecha ali e vamos trabalhar. Os nossos objetivos estão traçados, estão claros, seguimos o nosso caminho. E o Ronaldo, ele passa bastante tranquilidade também. Óbvio que é chato, você não quer ser criticado, xingado no estádio, ninguém quer passar por isso. Mas quem está no futebol não tá alheio a isso e não pode esperar que seja diferente. E o Ronaldo é um cara muito acostumado a superar dificuldades, né? A carreira dele tem muito dessa marca. Por falar no Ronaldo, como é que é o dia a dia do Ronaldo na vida de vocês, na vida do Cruzeiro? O Ronaldo é um cara super presente, né? Então, assim, ele ajuda principalmente nos momentos mais importantes de planejamento estratégico, de traçar as metas, de definir o que tem que ser feito. Ele ajuda de maneira determinante ali, dá as diretrizes, e depois no dia a dia a gente tem uma metodologia de participar dele ir acompanhando o que está acontecendo, às vezes presencialmente, às vezes de longe, mas a gente vai semana a semana passando os status de cada uma das coisas, de cada uma das áreas para ele. Tem funcionado bem, não só no Cruzeiro, no Valladolid e outros negócios que ele tem também. De volta com o CNN Esportes SA, hoje recebendo Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, que já deu uma aula no primeiro bloco sobre a reconstrução de um gigante do futebol brasileiro. E nesse segundo bloco queria falar um pouquinho com você sobre liga. Vamos ter uma liga no futebol brasileiro? Vamos conseguir isso, Gabriel? Vamos conseguir. Agora, o caminho podia ser menos tortuoso do que está sendo, né? Então, 2 blocos, conversas separadas. Então, a minha frustração em relação a esse tema é o fato da gente querer constituir uma liga ao contrário. Então, normalmente, o que você faz? Você cria uma liga, você cresce o produto e você vende ele para um investidor estratégico. A gente está tentando fazer tudo ao mesmo tempo. A gente quer fazer liga, quer vender para um investidor, quer tudo ao mesmo tempo. Então, o caminho ele está tortuoso, mas eu acredito muito que vamos conseguir chegar lá. Qual a posição do Cruzeiro na liga? Porque o Cruzeiro era da Libra, foi para um bloco independente, esse bloco independente hoje negocia os direitos de TV com a Liga Futebol Forte. Qual que é o pensamento do Cruzeiro especificamente sobre o modelo de negócio mais adequado? O modelo de negócio mais adequado seria os 20 clubes da primeira divisão, os 20 clubes da segunda divisão se entenderem e venderem de maneira unificada os direitos. É impossível isso acontecer, na minha visão, no curto prazo, por conta de divergências históricas entre os dirigentes, entre os clubes. Tem sido muito desafiador você sentar na mesa com todo mundo e caminhar numa mesma direção. Então, o que aconteceu foi criação de blocos e uma negociação muito provavelmente para esse ciclo de 2025 até 2030, né? Então um ciclo de 5 anos mais ou menos, vão ser 2 blocos independentes negociando seus direitos ali em conjunto. E nos alinhamos com Botafogo, Vasco, Curitiba num bloco intermediário, mais alinhado com o Forte Futebol para fazer essa negociação. Estamos confiantes que vai ser um ciclo de crescimento. O mercado, a gente vê isso fora do Brasil, aí os mercados também, e o que está acontecendo dentro do Brasil, principalmente se você olhar, por exemplo, como é que tem sido comercializado o Campeonato Paulista, as evoluções que têm acontecido, a ideia é que seja um ciclo de crescimento. A gente tem muita possibilidade também de empacotar um produto para vender para fora do Brasil, que hoje praticamente a receita é muito, muito baixa para fora do Brasil, nessa venda desses direitos. Então estamos confiantes que essa negociação em bloco é um passo intermediário para uma junção lá na frente e a formação dessa liga. O que levou o Cruzeiro a fazer esse movimento de deixar a Libra e se colocar num bloco intermediário?
Olha, as discussões na Libra não estavam acontecendo na velocidade que a gente gostaria, e a gente tinha algumas críticas também em relação à forma como estava sendo desenhada a governança da Liga. Então a gente encontrou, principalmente no grupo de investidores que estavam alinhados ao Forte Futebol, uma velocidade adequada na nossa visão, e também um pensamento do ponto de vista de governança muito mais próximo com o que a gente acreditava que deveria ser feito. Então as conversas foram super produtivas, a gente tomou essa decisão de sair da Libra, criar esse bloco independente e a partir daí começar essas negociações. Eu recebi semana passada o presidente do Flamengo aqui no CNN Esportes SA, e ele disse que acredita que o bloco da Libra terá 80% do valor de mercado nos direitos de TV. Como é que você vê essa expectativa dele e qual que é a sua expectativa pessoal em relação a isso? Eu acredito que não está nem perto de 80%. Eu acredito muito mais numa coisa 50-50, talvez até um pouquinho mais para o bloco Liga Forte Futebol, junto com o grupo das SAFs, né? Então, se você parar para pensar, né, você tem mais clubes na primeira divisão, você tem clubes que talvez tenham mais expressão do ponto de vista de torcida do lado da Libra, mas você tem que lembrar que tem a lei do mandante também, né? Então, a lei do mandante, ela significa que você detém os direitos, o direito de comercialização dos direitos de TV quando você joga em casa. Então, o Flamengo ele vai jogar contra o Cruzeiro na casa do Cruzeiro. Quem tem o direito de comercializar esse jogo somos nós. Então, você tem mais jogos, você tem mais times de primeira divisão, que acaba balanceando essa equação de você ter uma torcida maior do lado dos clubes da Libra. Então, eu acredito que vai ser muito... Eu diria que vai ser parecido com 50-50, talvez tendendo um pouco mais para o lado futebol forte com o grupo das SAFs. Ô Gabriel, queria tratar com você uma questão que vai muito além do Cruzeiro. É uma questão que vamos viver no futebol brasileiro. Na semana passada, quando teve aqui o Landim, ele falou de um Flamengo de 1,2 bi de receita e de uma EBITDA perto de 400 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo vai ter de lucro mais do que o Cruzeiro teve de receita e mais do que a grande maioria dos clubes do Brasil tem de receita. Não é um problema só do Cruzeiro, é um problema que todo mundo vai enfrentar. Como é que você acredita que o futebol brasileiro vai conseguir competir com o Flamengo, levando-se em conta que o seu torcedor que está em casa te assistindo nesse momento quer o Cruzeiro campeão? Como torcedor do Grêmio, torcedor do Inter, torcedor do Atlético, do Curitiba, do Atlético Paranaense, de todo mundo. Todo mundo quer ver o time campeão, mas vão ter que disputar contra uma máquina de fazer dinheiro, que é o Flamengo. Como é que vocês acreditam que vai ser o futebol brasileiro daqui para frente? E como é que vai fazer para competir num mercado desse? Então, a correlação, você falou muito bem, né? A correlação faturamento total com posição na tabela, ela é muito direta. Então, para você poder competir, significa que você tem que arrecadar mais. Para você arrecadar mais, significa você reestruturar os clubes que estão desestruturados, tanto do ponto de vista administrativo, quanto do ponto de vista de passivos, de dívidas. Então, o primeiro passo é você conseguir ter uma reestruturação administrativa profunda para você se liberar das amarras do passado e conseguir crescer do ponto de vista de faturamento. Então, a gente tem um planejamento bastante agressivo para a gente chegar a faturar 1 bi até 2030. Então, essa é a nossa meta de receita. É super desafiador. Você tem uma série de coisas que você tem que implementar ao longo desses anos para você conseguir chegar lá. E não tem milagre, né? Você tem que ter bons profissionais, você tem que ter uma capacidade de monetizar a sua base de torcida muito boa. Então, assim, o planejamento ele tem que estar bem feito e a execução tem que ser excelente para você conseguir fechar esse gap. Um dos outros pontos também para você fechar esse gap é você ter uma liga e você ter uma forma mais igualitária de distribuição desses direitos de TV que representam uma parcela muito grande do faturamento da maioria dos clubes. Então, hoje existe uma diferença e uma distorção enorme entre Flamengo, Corinthians e os outros times, Flamengo, Corinthians e Palmeiras, eu diria, para os outros times do ponto de vista de divisão de receitas de TV.
a Liga ela também vem para consertar, ou deveria vir também para consertar uma diferença tão grande do ponto de vista de correlação de faturamento com base em direitos de TV. Gabriel, o Cruzeiro cresceu, se tornou a potência que virou no futebol brasileiro com um aliado estratégico chamado Mineirão. A história do Cruzeiro está muito ligada à história do Mineirão, da virada do Cruzeiro para o futebol nacional. E a relação tem sido muito atritante nos últimos anos do Cruzeiro com o Mineirão. Só que agora o América tem o seu estádio, que é o Independência, o Atlético tem o seu estádio, que é a Arena MRV. Como é que vocês acreditam que isso pode impactar nessa relação Cruzeiro e Mineirão? E como é que o Cruzeiro pretende levar essa relação para poder jogar naquilo que é a sua casa, né? Um estádio que tem muita identidade com a história do clube. Perfeito. Não, a gente está na reta final de assinar esse acordo, que é um acordo para 3 anos de fidelidade com o Mineirão. Eu encaro de maneira muito natural esses atritos, porque no final das contas eles têm uma concessão pública de longo prazo, que tem algumas prerrogativas, só que o Cruzeiro precisa ser respeitado do ponto de vista da capacidade de gerar receita para o Mineirão e a importância que a gente tem para o Mineirão. Então, o atrito e todos os problemas que a gente passou no passado foi para isso. Eu, por exemplo, não admitia não participar em receitas comerciais, não participar em receita de comida e bebida. Então, são coisas que eram pontos de inflexão para a gente, que se não tiver isso, eu não participo, eu não jogo no Mineirão. Principalmente pelo fato do Cruzeiro ser o único clube que vai jogar no Mineirão a partir de agora, né? Essa reta final do ano, nós já começamos a ser o único clube a jogar no Mineirão e nos próximos anos, muito provavelmente, vão ser os únicos clubes o único clube a jogar no Mineirão. Então, tudo partiu daí. Eles também estavam acostumados com uma relação diferente da nossa gestão. Acho que as coisas estão se ajustando. A relação, ela não é uma relação simples, ela ainda é uma relação complexa, ela ainda está se formando enquanto relação. Mas a tendência é que esse negócio seja pacificado ao longo do tempo. Dentro disso, fica descartada qualquer possibilidade do Cruzeiro estudar a construção de uma arena, de buscar algum tipo de parceria, ou isso de alguma maneira ainda está no radar do clube? Não descartaria 100% essa possibilidade. Eu acho que a gente tem que entender como é que vai ser essa relação daqui para frente. Estamos na reta final de assinar esse acordo de fidelidade, como eu falei, e a partir daí a gente vai ver como se constrói a relação e a decisão ela vai ser tomada muito com base no que vai acontecer nesse reta final de campeonato e ao longo da temporada que vem. Estamos abertos, estudando as nossas opções, vendo o que pode ser feito. E a gente sabe também que esse você ter o seu estádio para jogar, você ter essa fidelidade de ter um lugar, uma casa para chamar de sua, é super importante também do ponto de vista esportivo. Vou te perguntar uma coisa que talvez seja muito impactante na cabeça do torcedor, mas que nós já vimos acontecendo no futebol brasileiro. Eu me lembro quando eu era garoto, era super normal Palmeiras e Corinthians jogando grandes jogos no Morumbi. O Cruzeiro eventualmente joga no Independência, que é o estádio do América. Há alguma possibilidade de algum momento o Cruzeiro sentar com o Atlético na mesa e discutir um eventual mando na Arena MRV, de alugar o estádio para um eventual mando, ou a rivalidade é tão grande que isso se faz impossível? Não acho que é impossível. Eu tenho uma boa relação com a diretoria do Atlético. Eu acho que a rivalidade ela tem que estar dentro de campo, fora de campo. São duas potências dentro do estado que, se caminharem juntas, vão conseguir certamente tirar vantagem dessa relação. Então eu encaro com muita naturalidade. Não sei o que eles pensam, mas assim, é uma possibilidade que no futuro poderia acontecer. Sim, poderia acontecer. Todos os clubes que vão para a SAF têm os seus donos, têm os seus dirigentes, têm as suas personalidades por trás. Mas o caso do Cruzeiro ele é muito emblemático porque é um dono muito diferente. Nós estamos falando do Ronaldo, fenômeno, campeão do mundo, uma das maiores marcas da história do futebol. Como é que o Cruzeiro tira proveito disso para fora de Belo Horizonte, para fora de Minas Gerais e para o mundo como um todo? Muitos lugares do mundo, e eu digo isso
de maneira muito respeitosa, mas é uma realidade. Em muitos lugares do mundo que você chegar com a camisa do Cruzeiro, com a camisa do Atlético, com a camisa do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, talvez as camisas não sejam conhecidas, mas em qualquer lugar do mundo que você chegar com o Ronaldo, com o Ronaldinho Gaúcho, com o Kaká, com o Neymar, essas figuras são conhecidas mundialmente. Como é que o Cruzeiro tira proveito disso? Você falou bem, né? O Ronaldo ele é uma personalidade mundial. E o que ele faz no âmbito dos negócios gera curiosidade, enfim, dos 4 cantos do mundo. A gente tem um plano de internacionalização da marca que passa por você usar o Ronaldo como principal garoto propaganda do Cruzeiro. Então, eu brinco que o Ronaldo é o melhor diretor comercial que qualquer um pode querer. Então, ele, numa ligação, ele chega em qualquer um, abre muitas portas e a gente tem que saber tirar proveito disso, porque a gente tem um plano específico, olhando para essa figura dele, a personalidade dele, principalmente fora do Brasil, como é que a gente leva o nome do Cruzeiro até lá. E aí tem todo um plano de monetização à medida que a gente vai se tornando conhecido. O primeiro passo é se tornar mais conhecido mundialmente através da mão do Ronaldo, e depois a gente vai começar a caminhar numa monetização desse negócio. A gente tem visto Real Madrid, Manchester, Barcelona, Bayern de Munique, as grandes equipes do mundo fazendo a sua pré-temporada nos Estados Unidos, no Japão, na China, no Oriente Médio, e a gente não vê o futebol brasileiro fazendo isso, que era muito comum lá atrás, nos anos 60, nos anos 70. O que falta para o futebol brasileiro conseguir isso? Em especial um clube como o Cruzeiro, que hoje tem uma marca mundial. Qualquer lugar que o Ronaldo chegar vai ter um tapete vermelho estendido. É uma ideia nossa fazer uma pré-temporada fora, mas a verdade é que quando você analisa sobre o prisma esportivo, a gente tem um calendário no futebol brasileiro que ele é insano. Então, você adequar uma pré-temporada internacional a um calendário que começa em janeiro e vai até dezembro, é muito difícil. Então, a gente está olhando com bastante calma para isso, a gente tem algumas ideias para esse final de temporada agora. A nossa ideia é, de fato, fazer uma pré-temporada fora, mas a gente tem que quadrar com também a parte esportiva, como é que a gente vai fazer toda essa preparação. Então, eu acho que o olhar é muito mais sobre o calendário brasileiro do que, de fato, a pré-temporada fora ou não. Vamos para o de primeira SA. Perguntas curtas, respostas rápidas no oferecimento da Gerdau. O futuro se molda. Qual o maior ídolo da história do Cruzeiro? Ronaldo. E agora, com o que ele está fazendo fora de campo, aumenta essa idolatria? Sem dúvida. Um momento marcante que vocês viveram nessa nova gestão, um que acalenta o coração do cruzeirense, principalmente do dirigente? Para mim, a vitória contra o Vasco na temporada passada, que decreta o nosso acesso, como um momento meu de carreira, também foi incrível. A energia que a gente sentiu ali foi especial. O Gabriel, eu tenho perguntado para todos os dirigentes que estão aqui e acho que nenhum teve uma dificuldade tão grande quanto a que você teve, um desafio tão grande de reconstruir um clube desse tamanho. O futebol brasileiro vai dar certo? A gente pode acreditar que vai dar certo? Sou um otimista. Quem não é otimista não pegaria o Cruzeiro, né? Então, o futebol brasileiro ele vai dar certo, não tem como. Futebol ele faz parte da cultura nossa. Então, a gente precisa agora dar passos firmes na direção dessa profissionalização. Vai dar certo. A gente sempre termina de maneira muito descontraída e eu queria saber, numa pelada que o Gabriel Lima está comandando, Ronaldinho Gaúcho ou Romário? Quem que é o primeiro que você escolhe? Pô, não tem nem dúvida. É o maior nome da história. Ronaldo, fenômeno. Claro. Ainda dá pra bater uma bolinha? Dá. Batemos outro dia lá na Toca. Muito bem. Gabriel, obrigado pela entrevista. Parabéns pelo processo de reconstrução do Cruzeiro. A gente sabe que é um desafio muito difícil, mas é muito importante para o futebol brasileiro ver um gigante do tamanho do Cruzeiro voltando a ser aquilo que a gente quer que ele seja. Parabéns pelo que foi feito e boa sorte. Eu que te agradeço, obrigado. Programas como esse que tem um olhar também de negócio sobre a indústria do futebol ajudam a gente a botar o futebol na trilha correta. Parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado. Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, o cara que está à frente dessa reconstrução junto com o Ronaldo, dessa marca tão importante para o futebol brasileiro. Semana que vem, voltamos com o CNN Esportes SA, recebendo mais um grande convidado para falar desse espetacular mundo do esporte e dos negócios. Obrigado pela sua audiência e até lá.